Bom dia, amigos e companheiros de Ideal Espírita. Sejam todos bem-vindos. Hoje comentaremos mais um pouco do item 7 até o 12 do livro Gênesis. Estamos falando dos caracteres da revelação espírita. Quando falamos a palavra revelação, vem em nossa mente normalmente o lado espiritual, uma vez que, se fosse no plano físico, talvez a palavra mais correta a ser pronunciada seria descoberta, pois seria tudo aquilo que os cientistas não conseguem decifrar. Temos então, e voltamos a repetir, no momento certo, no momento oportuno, revelações do plano espiritual, que de tempos em tempos, espíritos mais evoluídos reencarnam. Voltamos agora, lá no começo, né? Lembra que nós falamos de reencarnar? Só recapitulando na palavra reencarnar, né? Nós somos espíritos criados por Deus em algum ponto e vamos voltando à Terra de tempos em tempos. Quando nós morremos, nós desencarnamos. E quando nós voltamos ao plano Terra, então nós reencarnamos. Então vamos lá. De tempos em tempos, esses espíritos mais evoluídos reencarnam na Terra para traçar novos rumos, novos horizontes. Eles são abertos para que o nosso progresso, como já dissemos no vídeo anterior, possa ter um avanço maior, já que a nossa evolução é muito lenta, né? Então, essas revelações de tempos em tempos vêm nos como que dar um empurrão para que o nosso progresso ganhe um avanço maior. Acontece que, por muitos motivos materialistas, algumas doutrinas acabam por tentar incutir falsas revelações para explorar a fé das pessoas. Por isso, o Espiritismo vem te colocar de modo reto a fé raciocinada. Em algum momento da nossa caminhada, vamos analisando essas ditas revelações e colocando em prática em nossas vidas. Chega uma hora que essas revelações já não fazem mais sentido no nosso viver, no nosso modo de encarar a vida. Não farão mais sentido. Eu mudo a minha cabeça, o meu entendimento vai crescendo, vai se ampliando, e aquelas revelações que eu acreditava não fazem mais parte do meu dia a dia, do meu eu. Aí entra o meu livre-arbítrio. Eu tenho o meu livre-arbítrio para poder seguir uma nova doutrina. E sempre colocamos, gente, nós temos esse livre-arbítrio, temos essa vontade, essa capacidade de escolher, de analisar, mas se eu não estou contente com a minha religião, não estou contente com aquele local que eu estou seguindo, não vamos deixar de procurar Deus. Vamos procurar Deus de outra maneira, em outra religião, mais adequada aos pensamentos que nós temos no dia de hoje. Não é verdade? Aí, procurando a verdade sempre, nós temos que procurar a verdade sempre. Cristo já havia mencionado lá atrás a respeito dos falsos profetas. Viria muitos falsos profetas, falsos cristos, né? Para quem quer conhecer um pouquinho mais desse tema, procure o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, ele trata do referido tema. Lá vocês vão poder ter uma amplitude maior dessa parte que eu falei dos falsos cristos e dos falsos profetas. Alguns líderes religiosos têm a pretensão de se afirmarem serem os enviados de Deus. Então vejamos bem, o verdadeiro líder, o verdadeiro cristão, ele é humilde de coração e jamais se colocaria em tal posição elevada.
sempre que revelações são permitidas serem trazidas à nossa realidade, elas podem ser transmitidas de maneiras diversas, através do próprio conhecimento do homem, através das intuições, né? Ele estuda, ele conhece e ele tem as intuições dessas revelações. Ou até mesmo como mensagem dos espíritos mais elevados. E conhecendo o Espiritismo, sabemos que a comunicabilidade dos espíritos desencarnados é perfeitamente possível. Existem muitas maneiras desses espíritos trazê-las até nós, mostrarem essas revelações, como nos sonhos, a palavra escrita, né, através da psicografia, ou através da palavra fonada, até através da psicofonia, através de médiuns que têm vidências. Mas para que essa revelação seja aceita, gente, não é porque tal espírito trouxe até nós que nós vamos pegá-la por verdades. Vamos levar aquela mensagem e submetê-la a criterioso exame, criterioso análise, para saber o real teor dela, se ela realmente quer dizer aquilo que ela está tentando passar. Porque pode ser que lá no meio de muitas palavras bonitas, ele tente incluir uma ideia falsa. São espíritos, né, pseudo-sábios, que eles vêm até nós para tentar colocar e embutir essas ideias. São João Batista, né? São João já havia falado: não creiais em todos os espíritos, mas vede antes se os espíritos são de Deus. Não é porque nós recebemos uma mensagem de um espírito se dizendo ser fulano, ciclano ou beltrano, é que nós vamos aceitá-la como verdade. Nós temos que submetê-las a criterioso exame. Dentro do Espiritismo, nós aprendemos a desprezar 99 verdades, a aceitar somente uma mentira. Então, nessas mensagens que nós recebemos, é melhor que 99 verdades sejam colocadas de lado do que aceitar uma mentira. Porque deixando essas 99 verdades ao lado, nós não vamos errar, não vamos cometer alguma coisa contra o nosso progresso ou alguma coisa assim. Agora, aceitando essa mentira, possamos cometer algum ato falho. E aquelas 99 verdades que nós desprezamos vão acabar chegando até nós. De outra maneira, elas vão acabando entrando na nossa vida, uma vez que nós não aceitamos agora e 10 minutos, um dia, 2 semanas, um mês, nós vamos aceitá-la. Quando Moisés nos apresentou os 10 mandamentos, ele foi um instrumento, né, para que leis divinas fossem reveladas. Uma vez que elas permanecem até hoje, são divinas. As demais leis que Moisés criou, elas foram colocadas por ele para frear o ímpeto daquela época, onde não haviam leis. Essas leis eram humanas. E uma vez que não necessitando mais daquelas leis, elas foram caindo por terra. E foi trocando, foi se mudando, porque são leis humanas. Natural que ela mude, natural que ela se adeque a uma realidade. A realidade humana, ela vai mudando e nós vamos se adequando. As divinas, não. As divinas continuam. Tanto é que os 10 mandamentos continuam até hoje, graças a Deus, sendo um farol para a humanidade. São leis divinas, essas não passam com o tempo. Por mais que o nosso progresso continue, elas continuam atuais. Quando nós referimos agora há pouco a respeito da comunicabilidade dos espíritos, falamos de uma revelação que não é nova, que não foi o Espiritismo que criou. Porém, o Espiritismo vem tratar essa revelação de maneira diferente. A comunicabilidade dos espíritos
não mais como uma comunicação egoísta, como uma comunicação a obter privilégios. Vou consultar os espíritos para ver o que eu faço, o que eu não faço, o que eu deixo de fazer. Se amanhã vai ser um dia bom para mim ou se não vai ser um dia bom para mim. Nós tratamos a comunicabilidade com os espíritos de uma maneira diferente, através da fé raciocinada. Uma vez que esses espíritos vêm até nós para colocar sua mensagem, merece o devido respeito, porque aquele espírito que está trazendo a sua mensagem, ele é uma individualidade. Ele era uma pessoa viva, ele era um encarnado, que quando a morte separou o espírito do seu corpo, ele continua a ter a sua individualidade, ele continua sendo a mesma pessoa que ele era antes. Então, quando ele vem até nós, trazer a comunicação dele, ele merece todo o respeito, ele merece todo o carinho, ele merece todo o amparo. É isso que o Espiritismo vem colocar, para tratá-lo como um igual, porque nós sabemos que a maldade não é um estado permanente da alma, é um estágio transitório. Hoje ele é um espírito que traçou alguns caminhos errados, mas que doravante amanhã, em uma nova encarnação, numa nova vida, ele vai começar a mudar os seus rumos e buscar um novo caminho, uma nova morada. Respeitemos. Ninguém vence uma guerra fazendo outra guerra. Ninguém vence o ódio com o ódio. Somente o amor há de superar a guerra, o ódio. E assim ficamos, deixando essa mensagem para vocês, para que vocês reflitam e que possamos ficar todos na paz de Deus e ter um bom dia pela frente.